Olá, bom dia para você que está acompanhando esse início de escola dominical hoje, nesse domingo, dia 10 de maio. Seja bem-vindo, prepare aí, reúne aí a turma, pega a sua Bíblia que já a gente vai iniciar a nossa segunda aula, nosso segundo estudo sobre oração. Semana passada a gente falou sobre a doutrina da oração e hoje nós vamos falar sobre os objetivos da oração. Começa então já compartilhando, você que está no Facebook, compartilha, comenta, clica aí nos emojis aí, participa com a gente. Você que está no YouTube, curta aí também, deixe seu comentário. E você que estiver assistindo pelo Instagram também, manda esse vídeo para várias pessoas que precisam aprender sobre oração, tá bom? Nós vamos ter um momento aqui, vamos assistir, ouvir uma música rapidinho, nos preparando. Daqui a pouco nós vamos ter o nosso estudo, tá bom? Eu te espero, fique aí, vai se preparando e já a gente está de volta. Proteger.
equilíbrio é fundamental para a nossa vida. Então, esse vídeo ajudou muito a gente a entender. Parado a gente cai. O que nos mantém em equilíbrio é o movimento. Então, estamos aqui nessa manhã para movimentar a nossa vida espiritual. Movimentar a nossa vida espiritual envolve oração. E oração é algo muito importante. E hoje a gente quer ver sobre os objetivos da oração. Pega a sua Bíblia, pega o seu caderno, sua caneta, o seu celular para anotar aí. E vamos nos preparar, que tem coisas grandes para a gente aprender. Objetivos da oração. Então a oração ela tem resultado, a gente já tem visto isso. E nós temos visto que Deus ouve orações, Deus quer se comunicar com você. Mas por que nós oramos? Né? Nós falamos sobre isso semana passada. A gente ora porque a gente precisa de comunhão com Deus, a gente precisa falar com Deus, a gente precisa pedir as coisas, a gente tem necessidades e quer falar com Deus e falar com quem pode resolver. Então, tem religiões que a oração é apenas uma parte de um ritual. Então, por exemplo, a gente vê algumas religiões que eles têm os horários certos de oração porque faz parte do ritual. Então, eles têm que ter um tapete, tem que se ajoelhar em direção a determinado lugar, e tem que levantar, e tem que fazer certos movimentos ou falar determinadas palavras. Mas oração não é isso, não é dessa forma. Para nós, aqueles que conhecem a Deus através de Jesus, a oração é o nosso combustível, aquilo que nos move em direção à presença de Deus. A gente quer ver alguns objetivos hoje de oração, alguns motivos pelos quais nós oramos. Em primeiro lugar, oração é comunhão com Deus. Abre sua Bíblia lá no livro de Marcos, capítulo 9, versículos 14 a 29. Marcos 9, de 14 a 29, que diz sobre a história da cura de um jovem possesso. E diz o seguinte lá em Marcos 9, de 14 a 29. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas. Que é que discutias com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, ri-lhe os dentes e vai defiando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-no. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência e, caindo ele por terra, revolvia, espumando. E perguntou Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste homem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: Morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que não pudemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: Esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Então essa passagem ela mostra muitas coisas interessantes. Ela mostra que a comunhão total com Deus ela é fundamental, porque ela vai agir em uma série de circunstâncias. Ela é determinante, como vimos nessa passagem, para que um espírito imundo saia de alguém. Aquele que repreende tem que estar em plena comunhão com Deus, senão o espírito não obedece. Somente líderes espirituais podem expulsar demônios? Não, né?
Os discípulos não puderam expulsar, como a gente viu. No versículo 23, como a gente leu aqui, né, tudo é possível ao que crê. Então, até expulsar um espírito imundo, um demônio da vida de alguém, qualquer um que esteja em comunhão com Deus pode fazer, sendo que se a ordem for dada em nome de Jesus, isso é possível. Então, como que se vence uma batalha com o inimigo? No versículo 28 fala, 29 fala, esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Então, quando há oração, quando há comunhão com Deus, nem espíritos malignos conseguem resistir à ordem dada por aquele que está em comunhão com Deus, a ordem que é dada em nome de Jesus, tem que acontecer. Lá em Atos capítulo 9, a gente lembra e que tem uma passagem que algumas pessoas resolveram expulsar espíritos malignos em nome do Deus que Paulo pregava. Atos 9, do versículos 11 a 16, fala isso. Então, o Espírito chegou e falou para assim, o Paulo eu sei quem é, Jesus também, mas você eu não te conheço. E partiu para cima daqueles homens e deu uma surra naqueles homens. Porque estavam tentando expulsar um demônio no nome do Deus que Paulo pregava. Eles não tinham comunhão com Deus, não tinham intimidade com Deus, não tinham relacionamento com Deus, e nenhum espírito maligno vai respeitar quem não está em comunhão com Deus. Então, a oração, o motivo da oração é comunhão com Deus. Isso é essencial, isso atua e resolve uma série de coisas, ajuda muitas pessoas em muitas coisas. E ajuda aqui numa autoridade espiritual para repreender um espírito maligno, ajuda as pessoas a transmitirem melhor, comunicar melhor a sua fé em Jesus, dar o seu testemunho, ser respondido por Deus. Em João 9,31 fala que Deus não atende a pecadores, mas aquele que faz a tua vontade, a esse atende. Então Deus não atende aqueles que estão vivendo em desobediência com Ele, porque a desobediência é pecado e Deus não pode ter comunhão com o pecado. Quando nós estamos vivendo comunhão com Deus através de Jesus, aí o céu fica aberto, não por causa de nós, mas por causa de Jesus, que está em plenitude, vivendo a vontade dele na nossa vida. Então a oração ajuda nessas coisas, ajudam a gente a desejar as coisas de Deus, a viver as coisas de Deus, a querer aquilo que é de Deus, a ter vitórias maiores, viver novas experiências com Deus. Então a oração ajuda a comunhão com Deus que a gente precisa para viver o plano que Deus tem. Então, em primeiro lugar, motivos da oração, propósito de oração, comunhão com Deus. Segundo lugar, fortalecimento espiritual. Mateus 26:41 diz algo muito necessário para que a gente entenda, né? Uma questão importante em relação à oração, em relação à nossa espiritualidade, à nossa comunhão, que diz o seguinte em Mateus 26:41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, vigiai e orai, para que eu tenha força para não entrar em tentação. Então, a oração é necessária para fortalecimento espiritual. Aquele que se fortalece espiritualmente, dificilmente ele vai ceder às tentações. E quem não se fortalece vai cair em qualquer tentação, vai aceitar qualquer coisa que a carne jogar para ele. Porque o espírito pode estar pronto, mas a carne sempre é e sempre será fraca. Então ninguém está suficientemente forte para não precisar vigiar e orar. Por melhor que seja a sua fase espiritual, você precisa sempre vigiar e orar, sempre estar num processo de buscar orar, buscar oração, vigiar nas fraquezas, orando por força para vencer as suas fraquezas, suas debilidades espirituais. E Deus mede o tamanho. Para Deus não tem tamanho de necessidade, tamanho de tentação. Ele supre qualquer força
necessária para a gente vencer as tentações. Lembra de 1 Coríntios 10, 12 e 13. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. E não vos sobreveio tentação que não fosse humana, pelo contrário, Deus providenciará suprimento para que você consiga rejeitar todas as tentações. Juntamente com a tentação, ele providencia livramento para que a gente possa suportar. Então, nenhuma tentação é além da nossa capacidade de suportar. Ponha isso na sua cabeça. A gente precisa aprender a resistir às tentações e não ficar dando desculpas. Mas foi maior que eu. Deus nunca permite que uma tentação seja maior do que a nossa capacidade de suportar. E a pessoa, o servo de Deus fortalecido, é capaz de estar sempre alegre e feliz. Ele é capaz de vencer tentações, ele é capaz de lidar melhor com problemas, com dificuldades, de vencer as lutas com alegria, de viver de modo mais dinâmico na presença de Deus. A oração providencia e capacita cada um para vivenciar essas coisas. Então, o fortalecimento espiritual é necessário e só a oração faz isso, junto com o ensino bíblico, com o seu tempo com Deus em oração, com o seu tempo com Deus com a Bíblia. Isso gera fortalecimento. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro motivo de oração é que a oração nos faz estar em contato com Deus. Então, esse é o terceiro ponto, estar em contato com Deus. Jeremias 33:3 fala: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, a oração é uma ação que acarreta em uma reação. A oração é a minha ação e Deus responde como reação. Então, a ação aqui nesse versículo que a gente leu de Jeremias é a ação invoca-me. E a reação de Deus é eu te responderei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Essa reação se estende, como eu falei, ele vai não só responder, mas vai anunciar coisas grandes e ocultas que nós não sabemos. Deus quer isso, Ele quer e fica muito feliz quando a gente se comunica com Ele, quando a gente usa desse benefício de buscar a presença dEle em oração. E Deus quer conversar com seus filhos. Deus quer falar com seus filhos. Um pai fica feliz em poder dar aquilo que o filho pede, mas o pai gosta de ouvir o filho pedindo. Porque essa ação do filho pedir, por mais que o filho saiba que o pai pode e quer dar, mostra intimidade, mostra carinho, mostra união. E Deus se alegra com isso. E você fala com Deus em oração e Deus fala com você através da palavra, através da Bíblia. E aproveite disso, aproveite para estar em contato com Deus. A oração é essencial e necessária para isso, para estar em contato com Deus. A única maneira de a gente estar em contato com Deus ou é através da oração ou através da palavra. E a vivência do nosso dia a dia vai ser uma vivência de contato, de comunhão, se nós estamos dessa maneira nos colocando na presença dele. E em quarto lugar, primeiro a gente tem visto aqui os motivos, os objetivos da oração. O primeiro objetivo é comunhão com Deus, o segundo é fortalecimento espiritual, o terceiro é estar em contato com Deus, o quarto motivo e último de hoje é receber bênçãos de Deus. Lucas capítulo 11, dos versículos 9 a 13, fala uma coisa interessante aqui. Lucas 11, de 9 a 13, quando Jesus incita o povo a orar e diz: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar do peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará escorpião?
Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então, Jesus deixou claro no versículo 9: pedi, dar-se-vos-á. Se você buscar, você vai achar. Se você bater, a porta vai se abrir. Então, no versículo 10 aqui, ele repete o que ele fala no versículo 9. Todo que pede, recebe, o que busca, encontra, quem bate, abrir-se-lhe-á. Ele dá os exemplos nos versículos de 11 a 13, né? Ele fala sobre o filho, que pai vai dar, não vai responder ao filho que pede, não vai dar pão ao filho que pede pão. Que se pedir um peixe, ele não vai dar uma cobra, e assim por diante. Então há várias bênçãos que Deus quer dar para nós e que nós precisamos receber. Deus quer dar e nós precisamos receber. Bênçãos físicas. Deus quer nos dar saúde, quer resolver questões físicas em nós. Não quer dizer que toda doença Ele vai curar em nós. Não quer dizer isso, mas quer dizer que Ele quer atuar. E nós devemos pedir e orar a Deus para bênçãos físicas, que cure alguma coisa, seja de forma milagrosa ou através de algum tratamento. A gente deve pedir e orar com fé e aguardar a resposta de Deus. Bênçãos materiais, precisamos que Deus atue, providencie força para que a gente trabalhe, que Ele nos abençoe no nosso trabalho, que Ele nos ajude a organizar e lidar melhor com os recursos que Ele tem nos oferecido, que a gente prospere nessa área também. Outra coisa que a gente precisa de bênçãos emocionais, que Deus nos ajude a ter inteligência emocional, que Ele nos ajude a lidar com os nossos sentimentos, a saber lidar com os nossos problemas. São bênçãos emocionais que Deus quer e pode dar. Bênçãos profissionais, ser bem sucedido em tudo que fizermos. Deus quer fazer isso. A Bíblia fala no Salmo 1, né, que aquele que está na presença de Deus, tudo que ele fizer será bem sucedido. Bênçãos familiares, como nós precisamos colocar nossa família na presença de Deus, orar pela nossa família, pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos, pelos seus pais, para que Deus providencie, solucione, resolva questões familiares na sua vida, na sua família e qualquer outro tipo de necessidade, qualquer outro tipo de bênção que nós precisamos. Nós precisamos pedir, colocar isso na presença dele e aguardar a resposta que ele tem para dar. Então, os objetivos da oração são claros, são essenciais, né? Precisamos de comunhão com Deus, precisamos de fortalecimento espiritual, precisamos estar em contato com Deus e precisamos receber as bênçãos de Deus. E precisamos, para isso, orar. Então, numa oração de 5 minutos, você não consegue resolver e fazer tudo isso. Por isso que é necessário ter um tempo de oração, onde você, em contato individual com Deus, fecha a porta do seu quarto, como fala em Mateus 6, você vai orar e o Pai que vê em secreto te recompensará. Pensa nisso, reflita sobre isso. A oração é essencial, é o seu combustível, é aquilo que vai te fazer continuar caminhando, seguindo em frente, com força, com vigor, para aguentar e suportar todas as dificuldades. Amém? Esse é o estudo de hoje. No próximo domingo nós vamos dar sequência, vamos ver o método bíblico da oração, a forma bíblica de orar. Então não perde, no próximo domingo, 10 da manhã, aqui você vai ouvir mais uma lição sobre esse estudo de oração, tá bom? Vamos orar, feche seus olhos, curve sua cabeça e vamos orar. Senhor Deus, agradecemos esse momento que entendemos sobre os objetivos da oração, que o Senhor nos abençoe, nos ajude, nos faça aprender e entender melhor a Tua vontade. Agradecemos a Ti esse tempo, cada um que está podendo ouvir, aprender, que o Senhor ajude cada um a desenvolver sua vida de oração e que cada um possa Te invocar e ter as Tuas respostas e que o Senhor anuncie as coisas grandes e ocultas que nós não sabemos. Abençoe a família de cada um e que seja um domingo abençoado e nos prepare para ouvir a Tua palavra mais tarde e que o Senhor revigore nossas almas e nos ajude a viver o Teu preparo para o Teu plano. É o que temos
colocado na tua presença, imploramos a tua resposta em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao fim da nossa escola dominical de hoje. Se prepare para o culto de hoje à noite e te espero hoje às 19h30. Nós vamos falar sobre sendo bons praticantes da palavra. Não perca, venha, reúna sua família, convida todo mundo para assistir a mensagem de hoje, tá bom? Deus abençoe, te espero aqui às 19h30. Até mais.